Então, mais uma vez, boa noite a todos. Esse é o nosso estudo quinzenal do Livro dos Espíritos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, em Pardinho, e nós já estamos na parte 3 do Livro dos Espíritos, né? A gente não tem pressa nenhuma de terminar o livro, faz anos já que nós estamos estudando, porque a gente tem essa característica de todo mundo falar, de todo mundo entender direitinho, e é muito gostoso isso, mas assim mesmo, dessa forma assim, bem vagarosa, nós já estamos nas leis morais, né, a parte 3, e estamos na lei do trabalho, né, que é tão importante que, assim, logo depois da lei de adoração, já vem a lei do trabalho, né? Que Deus quis que o trabalho fosse uma lei na sua infinita perfeição, né? Na sua infinita inteligência, Deus quis que o trabalho fosse uma lei, né? E aí nós estamos, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A semana passada, a gente parou nesse ponto aqui, nós falamos, nós estávamos falando a definição do trabalho perante a ONU, né? Que vou ler rapidamente para a gente voltar aqui, né? Que o trabalho é o esforço humano, físico ou intelectual, aplicado de forma coordenada para atingir um objetivo específico, como produzir bens, prestar serviços ou transformar a natureza para satisfazer necessidades. É uma atividade fundamentalmente humana, que envolve projeção mental, conhecimento e transformação do meio. Chegou alguém? Deixa eu colocar aqui. Que bom, o José Roberto, que alegria. Boa noite, José. Nós estamos aqui relembrando aqui a definição do trabalho pela ONU. Nós já vimos isso aqui, né? E tem vários aspectos que eles levantam, né? Então, tem essa definição econômica, né? Que fala que o trabalho é a energia humana empregada para produzir um bem ou serviço, sendo um meio físico para satisfazer necessidades, né? Ou seja, o trabalho ele tem um fim, que é satisfazer essas necessidades humanas, né? Quando nós, então, empreendemos o nosso esforço para realizar alguma tarefa, né? E aí a gente conversou muito aqui, aliás, assim, foi o que mais nós conversamos ao último estudo, se existe uma remuneração no mundo espiritual. E nós vimos que sim, né? Que existe os bônus horas, que nós podemos... o mundo, assim, material, ele não... Assim, a forma como ele funciona é muito parecida com o mundo espiritual, né? E esse mundo espiritual que está mais próximo de nós, porque, obviamente, nas esferas mais adiantadas, não existe esse tipo de coisa, mas no nosso patamar evolutivo, nós ainda precisamos, né? Olha, eu vou trabalhar para ganhar uma remuneração, né? Então, no mundo espiritual também existe uma remuneração. Quem leu já a série André Luiz, né? Viu que o André Luiz trabalhava nas câmaras de retificação e ele tinha o que eles chamam lá de bônus hora, né? Então,
Nós vimos isso daí e vimos que esse bônus hora, a remuneração é um pouco diferente daqui da Terra nesse aspecto, porque assim, não basta que você trabalhe, você precisa trabalhar com amor, né? O amor, a dedicação, uma conversa instrutiva, uma coisa elevada, também tem o seu valor, né? Em bônus hora. Então, você pode fazer o mesmo tipo de trabalho, se você puser mais amor, se você puser mais dedicação, você vai ganhar mais do que alguém que faça aquilo mecanicamente, né? É interessante esse aspecto do mundo espiritual. E aí tem essa dimensão humana, né? Tudo isso é falando dessa definição de trabalho da ONU, né? Que diferente do esforço animal, o trabalho humano é consciente e planejado, porque os animais não têm livre-arbítrio, o trabalho deles é só um trabalho mecânico, vamos dizer assim, para que eles possam evoluir, né? E quando chega na nossa etapa, nessa que nós estamos, que é a etapa humana, esse trabalho ele passa a ter essa outra dimensão, né? Essa dimensão de uma evolução mais consciente, né? Uma evolução moral também, né? E foi aqui que nós paramos, né? E que assim nós chegamos à conclusão que sim, o trabalho humano ele é consciente, faz parte do nosso livre-arbítrio, enquanto que o trabalho animal é um trabalho inconsciente, né? Quando o bicho da seda está produzindo a seda, ele não está pensando, né? Ele está exercendo aquele trabalho ele tem uma participação na natureza, que ele pode trabalhar, ele pode colaborar, mas ele faz isso sem consciência, né? Ele não usa o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio faz parte do nosso estágio evolutivo, né? Então, nós vamos continuar daqui, e aí existe esse significado social dentro desse aspecto do trabalho, né? Que o trabalho ele pode representar uma realização pessoal, de status, de inserção social, de fonte de renda, né? Será que existe status? Obviamente não da forma como a gente conhece, né? Mas será que existe essa questão do status no mundo espiritual? Será que isso tem relação com o trabalho também? O que você acha, Benedito? Você acha que é esse status na vida espiritual, ele pode estar relacionado ao trabalho? E que status é esse? Boa noite a todos. Eu acho que a palavra status talvez não seja a mais adequada para descrever esta situação, né? O que eu entendi até agora, das coisas que eu pude estudar, né, sobretudo das obras de André Luiz, é que há uma hierarquia dentro do mundo espiritual, né? É uma hierarquia muito bem definida, muito séria, muito respeitada, e essa hierarquia não é porque quem está lá em cima é aquele que ele não chega lá porque ele fala mais alto, porque ele tem mais dinheiro, ou mais poder, ou coisas assim, né? Ele está mais alto porque ele está mais evoluído como ser humano, né? Então, há uma hierarquia, sim, mas a palavra status para nós tem uma conotação um pouco negativa às vezes, né? Ah, eu tenho status, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, mas também tem o lado positivo da palavra status, mas eu prefiro trocar a palavra status pela palavra hierarquia,
e dizer que existe, sim, uma hierarquia espiritual. Mas aí não só lá, né? Aqui também, né? Assim, há pessoas aqui encarnadas diante das quais a gente sente que precisa ter um respeito para com elas, né? Elas não pedem, mas é uma coisa natural isso, né? Diferente daqueles que querem impor uma coisa para a gente. Ó, veja lá com quem você está falando, né? Esse aí né, bobagem, né? Mas há pessoas que carregam dentro de si, muitas vezes pelo silêncio, pela humildade, pela postura, pelas sugestões que fazem em situações de conflito, falam, nossa, que coisa interessante. Então, há uma hierarquia intrínseca ao ser humano, encarnado ou desencarnado. Uhum, uhum. É interessante isso, né? E nessa hierarquia de trabalho, hierarquia de evolução espiritual, né? É, como que o trabalho vai sendo distribuído? É, existe, assim, com certeza, períodos, né, desses espíritos que eles colaboram mais ou menos, né? Então, existem os espíritos que são bastante ligados ao Criador e que funcionam como seus tarefeiros, né? Eu vou pedir para o Cláudio explicar melhor essa história. Cláudio, essa questão dos co-criadores em plano maior, os co-criadores em plano menor, você pode explicar isso para a gente? Eu tinha pedido para o William, mas eu acho que o William está com as atemóias dele, né, William? Não sei se você teve condição de estudar isso daí para mostrar para a gente. Desculpa, agora que eu lembrei que eu tinha pedido para você. Você chegou a preparar alguma coisa, William? Não deu tempo. Não deu, não. Não, né? Eu imaginei isso mesmo. Eu só quis te perguntar por uma questão que, se você tivesse preparado, não ia passar a sua. Mas é uma coisa que eu acredito que o Cláudio saiba, né? O William, ele é plantador de atemoia, aliás, deliciosas, e ele está agora na época da colheita, e eu estou até muito feliz por ele estar aqui, porque eu sei que ele trabalha dia e noite quase, né, na época da colheita. Então, eu vou pedir para o Cláudio. Aliás, é o trabalho, né, William? A gente está falando de trabalho e a gente vê isso daí. Então, eu vou pedir para o Cláudio explicar isso para a gente. Cláudio, você pode explicar essa questão? Oi, bom, boa noite de novo a todos. Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos, né? Eu lembro daquela passagem de Jesus que ele fala assim, eu trabalho porque meu pai que está no céu também trabalha. Quer dizer, todo mundo trabalha, né, no universo, né, assim, Deus trabalha através de nós espíritos, né, então os espíritos superiores vão orientando os um pouco inferiores a eles, inferiores, até chegar a gente trabalha procurando ajudar o que a gente pode, e essa é uma cadeia, acho que quase infinita, né, na verdade, de gradações, né, mas todo mundo trabalha, assim, mesmo, como a gente estava falando, né, no reino animal, o reino vegetal, em que existe o trabalho inconsciente, mas é um trabalho, né? De qualquer maneira. Eu acho que quando a gente fala que, que Deus está fazendo, na verdade, Deus faz através dos seus trabalhadores, né? Que são todos os espíritos do universo, né? Basicamente, né? Em todas as escalas evolutivas. Né? Mas acho que é isso, né? Sim, com certeza. É,
Tem um livro, que é o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele explica exatamente isso que o Cláudio falou, né? Esse livro, ele mostra que a evolução, ela se dá para e passo aqui na Terra e no mundo espiritual, né? Não existe nada por acaso, né? É uma coisa tão interessante isso, e eu estava falando para o William que eu estou lendo um livro muito interessante, e que fala de física quântica e espiritismo. E aí ele citou no meio do negócio que eu estava lendo uma coisa tão legal, ele fala assim, olha, o acaso, ele é acaso. Se você acha, se existe uma lei por trás que faz com que esse acaso se perpetue, ele já não pode ser chamado de acaso, né? Então, assim, veja, se você joga um dado para cima e ele cai no número 1, foi um caso, né? Ele podia ter caído no 2, no 3. Se você joga de novo esse dado e ele cai de novo no 1, se você joga a terceira vez, a quarta, a quinta, a décima, a centésima, a milésima vez, e ele sempre cai no 1, vocês vão achar que é acaso ou vocês vão achar que tem alguma coisa errada com esse dado? E que, na verdade, está sendo ao acaso, né? Porque está caindo sempre do mesmo jeito. Talvez tenha alguma coisa, algum erro, tenha algum peso nesse dado por dentro que tem alguma justificativa, né? Para ele ter caído sempre no número 1. Então, com isso, a gente pode ver que o acaso realmente não existe, porque todos os mundos, eles foram criados, eles seguem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo direcionamento, né? E isso o William pode explicar para a gente melhor, eu vou até passar a palavra para ele depois. Assim, não existe nenhum mundo triangular, não existe nenhum mundo quadrado. Os mundos, eles são aproximadamente iguais uns dos outros na forma, no jeito deles serem, na lei que faz com que eles não caiam, que é a lei de atração, né? As galáxias, elas ficam numa espiral, todas elas têm a mesma forma. Então, que acaso é esse que faz tudo ficar igual? E igual, inclusive, no plano menor, né? No plano do átomo, por exemplo, que se você pegar uma galáxia, o jeito que ela funciona é muito parecido, né? Isso assim, em grande aumento, é muito parecido com o jeito que um átomo funciona, né? Assim, tem o núcleo, tem os elétrons virando lá em torno do núcleo. Então, que acaso é esse que faz as coisas ficarem tão parecidas uma com a outra? Né, no universo inteiro, nos vários universos que agora estão acreditando, né? Então, veja, então parece que existe, sim, alguma coisa que faz com que haja esse tipo de criação. Só que Deus, ele é imaterial. Ele, na verdade, ele é tão inteligente que ele nos permite que nós o ajudemos. É claro que ele não precisa disso, né? Mas ele é tão legal com a gente que ele fala assim, olha, se vocês quiserem, se vocês quiserem, não, isso é uma lei. Vocês vão me ajudar nesse processo de criação. Então, como o Cláudio falou, esses espíritos muito evoluídos, que já atingiram uma escala crística, eles são os co-criadores em plano maior, né? Que é como André Luiz chama isso. Esses co-criadores em plano maior, assim, eles pegam
a essência da criação, que é o fluido cósmico universal, e eles é que vão criar planetas, galáxias, sistemas solares. Imagine a potência do pensamento de Jesus, porque foi Jesus que criou o nosso planeta. Foi Deus que criou, tudo bem. Só que foi Jesus que organizou. Deus, ele é o criador, porque sem ele nada existiria. E esse fluido, essa massa, essa massa básica, vem de Deus. Mas Jesus consegue, no seu pensamento potentíssimo, agrupar de uma forma que é pré-estabelecida todos esses elementos cósmicos e formar um planeta. Então, Jesus e todos os espíritos que estão nessa condição de Jesus são co-criadores em plano maior. E nós somos co-criadores em plano menor. Eu vou passar a palavra para o William, porque eu gostaria que você explicasse para a gente, William, esse sistema que é o universo. É isso mesmo? Assim, não existe... existe uma regra geral para todo esse universo? Sim. Ou eu falei bobagem? Bom, vamos lá. Como eu vejo e como eu entendo. O universo obedece a leis naturais. Algumas delas nós já conhecemos sobejamente, outras não. Ah, nós sabemos que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. E toda a ciência acredita que ele foi formado após uma explosão de uma singularidade onde foi criado todo o universo. Não se sabe nada antes disso, absolutamente nada. E chegando perto disso, já é difícil. Eles desenvolveram o telescópio James Webb para poder ver as primeiras galáxias, os primeiros corpos celestes que apareceram depois da criação. Supomos que essa criação foi efetuada por Deus. Não sabemos como ele fez isso, não temos explicação. Os cientistas gostariam muito de ter uma resposta, mas não tem. Então, o mundo que nós conhecemos, o universo que conhecemos, ele começou muito denso, extremamente denso. Nenhuma luz emanava, porque ele era super denso, compacto. E em milionésimos de segundo, ele foi expandindo. E no início nós tínhamos partículas. Depois nós, com a rápida expansão do universo, começaram a formação dos elétrons, átomos, etc. E aproximadamente com 300 a 500 milhões de anos, o universo começou a ser transparente, a luz começou a sair. Começou a se formar estrelas por um fenômeno que nós conhecemos hoje muito bem, que é uma lei natural, lei da gravidade, que faz com que os corpos se unam, fiquem redondos, orbitem uns aos outros e eles se equilibram, né? Então é maravilhoso ver como Deus fez as coisas para que elas sozinhas fossem se ajustando.
O universo, ele está cheio ainda de mistérios, porque, como a gente já conversou uma vez, nós conhecemos bem a matéria bariônica, os baryons, que são os átomos que nós conhecemos, prótons, nêutrons, elétrons, são substâncias bariônicas, que nós podemos medir, pesar, configurar, acelerar, destruir, etc. Mas nós temos no universo 95% de matéria escura e energia escura. A matéria escura e a energia escura fazem o universo entrar em equilíbrio e também faz com que ele continue em expansão. E, curiosamente, a expansão do universo, a criação do espaço entre as galáxias, o aumento do espaço, ele, em muitas regiões do universo, ele é superior à velocidade da luz. A gente sabe que nenhum corpo consegue atingir a velocidade da luz, mas o espaço-tempo, sim. Então, o universo continua se expandindo, né? E há quem diga que daqui a 1 trilhão de anos nós vamos olhar para o céu e não vamos ver mais estrelas, tão distantes que elas estão. Então, a natureza, as forças naturais, elas foram criadas por Deus, né? Exato. E muito provavelmente criadas por Deus, e esses espíritos que são co-criadores em plano maior, pelo que você está falando, provavelmente eles continuam trabalhando, né? Essa expansão, né? Sim. Essa criação, isso não tem fim, né? Eles continuam. Não tem fim, e esses espíritos, eu nem sei se são espíritos na forma que a gente imagina. Eu imagino que são pontos muito iluminados de inteligência. Eles não têm forma humana, eles são... Não, a gente não tem nem condição de entender, né? Porque eles estão tão longe de nós em termos de inteligência, de sabedoria, né? Exatamente. Então, eu acho que são centenas de bilhões de espíritos desse nível trabalhando no universo todo. Esse universo infinito, toda essa energia, né? E é por isso que eu acredito que o mundo espiritual, principalmente nas altas esferas, é extremamente organizado. Sim. Tem os administradores, tem os engenheiros, mas isso em grande escala. Em escala sideral. Cada um cuidando do seu nicho, né, para que as coisas funcionem, né? E eu acredito que após o ser humano atingir um limiar de moralidade, de evolução, vamos dizer assim, que a pessoa se torne boa, né? Ela, depois que ela passa isso, talvez nós não estamos tão longe disso. Talvez eu acho que mais 500 mil anos nós já estamos... Mais 500 milhões de anos. Nós já somos bons, mas não basta ser bom. Você tem que ser inteligente. Não, a gente tem que aprender muito, né? Tem que aprender. Então, eu acho que nós estamos ainda nessa fase que a gente ainda tem o bom e o ruim. Mas nós vamos ter uma fase, certamente, que vamos ser todos bons, e o que vai contar
não é mais a bondade, porque todo Sem mundo vai ser, mas vai ser a competência para o trabalho espiritual de cada um na trabalho. sua área, né? Muito obrigado, William. E aí eu quero passar a palavra para a Conceição, porque assim, o William falou muito bem, né, desse universo infinito. É uma coisa que não cabe na nossa cabeça, a gente não tem condição de entender esse universo que é reconfigurado a cada segundo e vai dentro de uma ordem, de uma coisa espetacular por esses co-criadores em plano maior, esses espíritos assim, que nós não temos condição, nós não sabemos nada disso daí, né? Porque eles são muito na nossa frente. É a mesma coisa que querer explicar para uma criancinha, né, por uma criança de 3 aninhos, assim, como que funciona um computador, né? Assim, não dá, né? E aí, Conceição, como que somos nós? Será que nós somos co-criadores em plano menor? Assim, o que a gente faz para colaborar com Deus na criação? Será que a gente consegue isso? Muito bom que foi falado, estava aqui, falei, nossa, eu vou ficar quietinha ouvindo até o final, né? Mas eu creio que sim. Eu creio que nós somos co-criadores em uma assim, dimensão menor, bem menor, porque, na verdade, o que nos cabe em cada encarnação é exatamente as questões mais próximas de nós, né? Chico já falou algumas vezes, Divaldo Franco também, que pai e mãe eu não lembro a palavra que foi usada ali, isso inclusive ontem, é como se fosse assim uma das missões que Deus destina. Lógico que tem pais e mães que deixam assim os filhos ao léu, mas a maioria cuida, orienta e trata como se fosse uma planta, né? Dá todo o cuidado, tudo o que a planta precisa para crescer, germinar, como o William faz aí com as árvores de atemóias. A família é necessário que seja feito isso. Sem dúvida. Mesmo que quando haja um deles falece ou não há condição de continuar junto, o casal, alguém tem que pegar a responsabilidade dos filhos para orientar. E assim, Deus diz, através das literaturas, Jesus também, que não tem uma linha reta para cada família chegar ao ideal. O que Deus espera é que cada pai, cada mãe esteja sempre voltado, eu estou falando no sentido da missão de pai e mãe, tá? Para a gente não deixar muito extenso, muito difícil entender. É realmente fazer o melhor pelo filho na orientação dele. Na medida do possível, evitar dos maus caminhos, se tentar recuperar, voltar, buscar ajuda, enfim, que é uma missão muito difícil. E um dia eu estive pensando, eu falei assim, nossa, ser mãe, eu acho que é missão, porque algumas mulheres têm assim, pega essa missão e vai firme. Eu acho que essas mulheres já fez isso outras vezes, e elas reencarnam, agora você vai ser mãe desses. Porque, assim, do outro lado, a gente vê que, lógico que o ser mãe e o ser pai não é a mesma coisa em todos os lares, mas os filhos vão porque aí tem a mão de Deus amparando, tem o plano espiritual amparando, então acaba dando certo também. Mas eu vejo dessa forma, o professor, os doutores, os engenheiros, os estudiosos, então, cada um na sua função, representando o que a sociedade espera, a empresa espera, o que ele mesmo quer fazer de melhor, porque ele se preparou para aquilo que ele escolheu, é uma missão. Exatamente. Né? E é uma missão que vai colaborar para a sociedade, às vezes menor volume, às vezes para o país, às vezes para a nação. Nós temos estudiosos que fazem grande estudo, um monte, né? Que faz bem para a humanidade toda.
Sem E assim, dúvida. é muito bom nós olharmos isso e vermos: "Puxa vida, que beleza", porque vai ajudando. É, Então nós somos sim, co-criadores em menor proporção, mas é possível. Mesmo no na nossa vida cotidiana, se pegamos com amor a nossa missão e não e vamos tentar cumprir da melhor forma possível, nós somos co-criadores sim, com eu acho. certeza. Quer dizer, nós criamos corpos, né, assim, utilizando aquilo que a natureza, que a biologia nos permitiu, né? Corpos encarnados para almas imortais, e como É, você falou, nós criamos também é, várias coisas que vão fazendo com que o mundo melhore, com que fique, né, formas de ensino, formas de trabalho, formas né, imagine assim uma pessoa que eu sempre falo assim, nossa, quem inventou os óculos, eu quero que esteja assim no mundo espiritual muito superior, porque o que seria de mim sem meus óculos? Então, cada vez que alguém cria alguma coisa que vai beneficiar a humanidade, ela é um co-criador, né? Num plano menor, obviamente, que é como, né, vocês falaram, e não tem nem comparação. É um espírito que planeja uma galáxia, né, que cuida do envolvimento aí de tudo isso. Imagina Jesus, assim, quando nós não éramos nem uma ameba, né? Nós éramos menos do que uma ameba. Jesus já era um co-criador em plano maior, ele que fez, né? Que idealizou o nosso planeta junto com a sua equipe. Então, é uma coisa assim, olha a distância que tem entre nós e Jesus, né? E certamente os espíritos de luz, eles nos dão, Deus nos dá a chance da gente continuar criando, né? Então, vamos em frente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Ficou claro, assim, o que é co-criador em plano maior e em plano menor? Se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre isso, pode abrir o microfone aí e falar. Bom, mas a gente vai passar para frente, porque nós já fizemos já fizemos aqui bastante, adiantamos bastante coisa. E aí, assim, ele pergunta na questão 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho? O que você acha, mãe? Assim, será que morreu, descansou? Boa noite a todos. Não, eu não acho que morreu, descansou, não. Até porque isso não seria uma bênção, isso seria um castigo, né? Porque Exato. não ter o que fazer realmente é um castigo. E nada melhor do que a gente ter o que fazer. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aperfeiçoando o nosso modo de trabalho. Assim Uhum, como tem o trabalho braçal, né? Tem também o trabalho intelectual. E não exato, deixa de ser um trabalho também, né? sem E dúvida, o trabalho é uma necessidade para a com certeza. evolução humana, para a nossa evolução. É isso mesmo? Nossa, com certeza. E é interessante, né? Porque assim aqui as pessoas querem se encostar, né? Querem achar um jeito de não trabalhar, querem ter mais férias, querem ter. Claro que nós temos um corpo físico, né? Esse corpo físico ele cansa, ele precisa de repouso, não tem a menor dúvida. Mas no mundo espiritual, será que o espírito cansa também? O que você acha, José Roberto? Será que o espírito precisa de descanso? Eu acho que sim.
O espírito precisa de descanso sim, né? Hum, Mas nessa pergunta que está aí, o trabalho, nós no mundo de provas e expiações, nós ainda vemos o trabalho mais ainda relacionado às coisas materiais, né? uhum, Então, à medida que nós vamos evoluindo, o trabalho vai modificando para o lado espiritual. uhum. Aos poucos vamos deixando o trabalho material e vamos passando para um trabalho espiritual. É. Assim, quando a gente chegar totalmente num trabalho espiritual, estaremos numa condição de não precisar mais reencarnar. Seremos Isso. espíritos puros. Exatamente, A partir daí, o trabalho será só espiritual. É. E eu acredito que nessa fase de trabalho espiritual, pode ser que o descanso seja pouco, porque é algo tão prazeroso e vai estar tão assim dentro de nós que parece que trabalhando estaremos descansando. Exatamente, José Roberto. É uma coisa assim, que tudo que é matéria se desgasta e precisa de uma renovação, né? Quando a gente dorme, a gente descansa, ou a gente tira férias, o fim de semana, a gente acaba se renovando, descansando, e é uma coisa muito importante isso, né? Então, assim, e o espírito, ele não tem o corpo físico, mas ele tem o corpo perispiritual dele, né? Então, às vezes, assim, dependendo da densidade desse corpo perispiritual, ele precisa descansar um pouco também, né? Então, quando a gente lê ali o livro, eu vou voltar de novo no livro Nosso Lar, que é muito interessante, André Luiz, ele vai descansar, né? Ele trabalha, daí chega uma hora que a enfermeira que estava lá com ele, que era a chefe dele ali, fala para ele, André, agora você precisa descansar, né? E ele fica, então, o corpo perispiritual dele, o perispírito, fica descansando, e ele, em espírito, é transportado e vai visitar a mãe dele num outro local, né? Porque, assim, o corpo perispiritual, que o André Luiz, quando ele chegou lá em Nosso Lar, ele ainda era um espírito bastante próximo do nosso planeta, né? Vocês já falaram várias vezes aqui, a natureza não dá saltos, então, quando a gente desencarna, a gente não vira anjo de uma hora para outra, né? A gente não vê, esses espíritos co-criadores que, como o José falou, que nem precisam mais descansar, eles já são espíritos muito evoluídos, né? Então, quanto mais evoluído é o espírito, menos ele tem necessidade dessa renovação, né? Porque essa renovação, esse descanso, ele se refere muito mais ao corpo perispiritual, e o perispírito, ele vai ficando tão adelgaçado, ele vai ficando, quanto mais o espírito evolui, menos perispírito ele vai tendo, né? E aí ele não tem necessidade mais de descansar, o espírito em si não precisa de descanso, né? Alguém tem uma ideia diferente dessa? Alguma informação diferente? O que você acha, Cláudio? Não, acho que é por aí mesmo, né? Né? Por enquanto a gente cansa bastante, mas numa hora a gente não vai cansar mais. Isso, exatamente. Então, aqui, ó, o que ele fala? Ó, a natureza, aquilo que acho que a minha mãe falou, a natureza e o José, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos material é o trabalho. Porém, não creiam por isso que o homem fique inativo e inútil. Olha aqui o que a minha mãe falou, a desocupação seria um suplício em vez de ser um benefício, né? Só nós aqui, que somos muito imperfeitos ainda, que a gente vive querendo escapar do trabalho, né?
a gente quer ganhar na loteria para ficar bem rico, para não precisar trabalhar mais, né? Mas isso não é desse jeito que funciona, né? O trabalho é uma bênção e a gente precisa trabalhar sempre, né? Para evoluir. Então, aqui, deixa eu ver aqui, ó, isso aqui nós já falamos. Aí, assim, ó, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua sobrevivência está isento da lei do trabalho? O que você acha, Eunice? Você acha que uma pessoa, assim, que trabalhe muito, assim, que tenha muito dinheiro, ela não precisa mais trabalhar? Assim, isso é bom para ela? Como que funciona? Por que Deus permite que uma pessoa tenha tanto dinheiro, se a gente falou até agora aqui que é importante que ele trabalhe, né? E aí ele nem precisa trabalhar mais? Olha, eu acho que tudo gira em torno de um trabalho, né? Ele pode não estar necessariamente, ele tenha o suficiente para viver, né? Mas ele pode dar muitos bons exemplos, instruir aqueles outros a crescer, como assim ele cresceu, e ensinar os outros a crescer, dar exemplos. É como uma avó, ela criou todos os seus filhos e ela está lá sentada, sossegadinha, e tem um netinho. E ela vai contando aquelas histórias boas que ajudam a criança a desenvolver, está exercitando a memória dela, né, o raciocínio, para funcionar bem a mente dela, e instruindo a criança. Então, esse trabalho não para, né? Eu penso Exato, dessa forma. exatamente. Às vezes esse trabalho de uma pessoa que é muito milionária, ele pode até não ter que trabalhar lá né, na enxada, na linha de frente, mas algum trabalho ele tem que fazer, né? Ainda que seja assim para manter esses bens, para distribuir esses bens de uma forma socialmente aceita, né? Assim, imagina um grande empresário assim, ele tem que estar trabalhando para conseguir melhorar o nível de vida dos seus funcionários, né? Isso não deixa de ser um trabalho, né? Eu gostei dessa comparação que você fez aí com os avós. Eu concordo. Aí ele fala aqui, olha, o que Kardec fala, ó. Do trabalho material, talvez, né? Ele está isento da lei do trabalho material, talvez ele esteja isento, mas não da obrigação de se tornar útil conforme seus meios, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus confiou recursos suficientes para lhe assegurar a sobrevivência, certamente não está constrangido a se sustentar com o suor do seu rosto, mas a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe foi dada antecipadamente lhe proporciona a ocasião de fazer o bem. Então, pobre daqueles, né? Pobre daqueles que fazem o trabalho de uma forma que não, na verdade, não conseguem trabalhar de uma forma a produzir, né? A produzir coisas úteis, né? É uma grande pena isso daí, né? Então, muito bom. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Certo, beleza. Deixa eu ver uma coisa. Certo. Então, vamos dar sequência aqui. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso?
Quem quiser falar pode me interromper aqui, viu? Não tem problema. Mas vamos... Nós estamos quase terminando aqui, mas acho que dá tempo da gente ir um pouquinho mais aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Questão 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Será que existe esse tipo de pessoa na criação, pai? O que você acha? Será que tem gente que não consegue fazer absolutamente nada e essa vida dele seria inútil, pensando em termos assim, que já que ele não consegue trabalhar, ele não consegue evoluir? Olha, eu acho que isso não existe. As pessoas, de alguma forma, sempre realizam alguma coisa. Tiver que carregar pedra, trabalhar na enxada, não dá, não pode, mas sempre tem alguma coisa que a pessoa acaba fazendo. Porque ninguém consegue viver a não ser que esteja com uma doença paralisante, aquelas doenças que o indivíduo fica numa cama até morrer. Aí ele vai dar trabalho para os outros, mas ele já de alguma maneira está essa ajudando. pessoa, então, pega esse exemplo que você fez, uma pessoa que nasce com uma grande debilidade mental e que a existência toda dela, ela não consegue realizar absolutamente nada porque ela está totalmente impossibilitada de fazer qualquer coisa que seja. Ela não consegue fazer nem um trabalho intelectual, nem um trabalho material. Será que a existência dela é inútil diante da lei do trabalho? Eu acredito que não, porque ela está sendo um objeto de cuidado dos outros. E quem está cuidando dela está trabalhando para o bem daquela pessoa. Então, vamos lá saber quem está numa condição assim, se é um castigo ou é um bem. Nós nunca podemos saber isso aí, só quando chegar do lado de lá, vamos saber por que a pessoa veio naquela condição. E deu um trabalhão danado para ser cuidado. E essa pessoa, será que ela vai ajudar outros que estão à volta dela a trabalharem e a evoluírem? Isso não tem a menor dúvida, né? E ela em si, será que ela também evolui mesmo não tendo essa necessidade, ou antes, né? Já que ela está impossibilitada de trabalhar, né, essa encarnação dela, para ela, né, para os outros pode ser útil, mas para ela, será que ela vai lucrar alguma coisa numa encarnação dessa, já que ela não pode trabalhar nada? Veja, eu penso que se a pessoa vem numa situação dessa, não é castigo. Talvez ela tenha plantado aquela situação em vidas anteriores e agora está colhendo os frutos. Se ela tiver consciência de que isso para ela foi vamos dizer, um retardamento na sua evolução, ela então pode, numa existência seguinte, se redobrar até para recuperar o tempo perdido. Mas se ela não tiver essa consciência e se revoltar, vai continuar marcando passo. Marcando passo, né? Imagina assim. Alguém tem alguma opinião diferente dessa, antes da gente ver o que Kardec falou?
Alguém, acho que levantou o braço. É José Roberto. Fale, José. Olha, existem formas de trabalho que talvez nós não entendemos ainda. Ah, legal. Nesse caso aí, por exemplo, vamos dizer que ele está numa missão de melhorar a mãe dele e o pai dele, que tem muitos resgates a fazer, né? E eu vou vir assim para meu pai e para minha mãe, para que eles tenham um reajuste, consiga pagar os seus débitos. Então, ele está numa forma de trabalho, né? Ele escolheu essa missão, ele está trabalhando. Ele dando trabalho para os outros é o trabalho dele, como meu pai falou, né? Assim, que ele pode ter vindo por algum motivo que faz com que as pessoas à volta evoluem e ele também, de alguma forma. Ele também. Agora, se não for um caso que não seja de missão, pensa bem para o espírito estar numa condição daquela ali, viver 50, 60, 70 anos daquela forma. Embora que o tempo do espírito é diferente do tempo nosso encarnado, né? Mas é um tempo grande de muita reflexão para ele, porque ele vai passar muito mais tempo refletindo do que lidando com o corpo, com a vida, trabalhando. Então, imagine só a mente de uma pessoa dessa. Então, é uma forma de trabalho que nós não conhecemos. Sem dúvida. Acho que vocês dois deram a resposta para isso, né? E aí, olha, o que os espíritos respondem para Kardec é: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porque esse vive a expensas do trabalho dos outros, né? Que foi aquilo que meu pai falou, ele dá trabalho. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades, né? Que foi exatamente isso que vocês falaram. Se ele não tem condição nenhuma de trabalho, aquilo pode ser útil para alguém e até para ele próprio, né? Quem disse que quando ele sai daquele corpo, né, desdobrado em espírito, ele não pode fazer nada, né? Ou não pode meditar e, pensar, e evoluir dentro daquela realidade, né? Então, para nós espíritas, nós nunca achamos que uma certa situação é inútil, nunca ela é inútil, né? Porque Deus é justo e dá a cada um aquilo que a pessoa merece. Por isso que não tem sentido a pessoa buscar um suicídio assistido, uma eutanásia, né? Esse daí é uma planta, né? Assim, isso não está lá, não está fazendo nada, então vamos lá. Essa forma de ver o trabalho como uma coisa produtiva apenas para a encarnação atual, é algo muito humano, né? De pessoas materialistas que não conseguem enxergar a dimensão espiritual da vida, porque tudo tem uma razão de ser, né? Então, assim, esse espírito que está lá, entre aspas, inútil, na verdade, como vocês falaram, ele não tem nada de inútil, né? Aquilo pode estar sendo realmente uma coisa boa para ele e para a sua família, né? Bom, já são 9 horas, eu não quero passar aqui, porque é como nós falamos aqui, a gente não tem pressa de caminhar. Será que todo mundo falou um pouquinho? Acho que sim, né? Eu acho que eu não esqueci de ninguém aqui, mas eu vou passar ainda uma rodada aqui para todo mundo, para fazer as suas considerações finais aí. Benedito, você que está nesse paraíso aí tão lindo, olha, como é que é o trabalho aí nesse mundo tão maravilhoso? Esse mundo espiritual, né? Você está desdobrado, está numa colônia espiritual maravilhosa, né? Tá ótimo, gostei muito da reunião de hoje, aprendi bastante com vocês e agradeço a todos. Bom fim de semana. William, você gostaria de comentar mais alguma coisa rapidamente?
Bom, primeiro que eu desejo uma boa noite para todos, e o meu comentário é que nós temos que estudar muito e evoluir muito para começar a entender um pouquinho mais como são as coisas, né? A gente tem muita dificuldade ainda de abordar assuntos espirituais, assuntos até não espirituais, né? Do nosso dia a dia. É difícil, né? Uhum. E eu acho que nós estamos no caminho certo, vamos devagar e sempre, sem desanimar, né? E entendendo que nós caminhamos para uma situação que certamente beneficiará não só nós, mas toda a alta ordem do cosmos, Sem dúvida, com né? certeza. Estamos inseridos num programa maior que a gente não tem nem ideia, né? E que provavelmente não vai ser individual, vai ser Sem uma dúvida. coisa coletiva. Eu não acredito na individualidade. Eu Não. acho que nós vamos virar energia de alguma forma, vamos colimar num feixe de luz que pode retumbar no novo universo. Se Deus quiser. Conceição, você gostaria de fazer mais algum comentário? Como é que você dá o fechamento aí? Aprendemos muito hoje. Eu acho muito difícil o livro dos espíritos. Eu falei assim, nossa, no começo eu estava assim, sem foco. E olha, foi muito bom toda a discussão, toda a leitura, foi maravilhoso. Só agradecimento e boa noite a todos. Boa noite. Mãe, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, querida, foi uma aula maravilhosa e eu acredito que todos nós aprendemos bastante. Acho que Muita gratidão ao grupo. que bom. José Roberto, você quer falar mais alguma coisa? Não, para mim está ótimo. Agradeço a todos. Obrigada. O pai, você gostaria de dar mais alguma contribuição? Não, filha, não há nada que eu possa acrescentar. Eu acho que hoje foi um ensinamento bem completo. Agradeço a todos pela contribuição que cada um deu, que serviu muito para mim também. Que bom. Uma boa noite a todos, viu? Obrigada. Eunice, você gostaria de completar alguma coisa, querida? Eunice? Acho que ela está com o microfone fechado. Quer abrir seu microfone, Eunice, e falar alguma coisa? Acho que ela está com alguma dificuldade, né? Então, eu vou passar para o Cláudio e vou pedir já para o Cláudio fazer o encerramento, tá bom, Cláudio, por favor? Tá bom, para mim também tá ótimo, estudo muito bom estar com vocês. Então vamos. Excelente. Deu para mim abrir agora, que estava travado. Ah, tá. Você Muito quer falar obrigada. mais alguma coisa, Eunice? Não, excelente, muito bom, né? Eu fiquei pensando agora que um trabalho que parece que não é um trabalho, mas que é muito, muito gratificante e faz bem a todos, é sempre estar emanando energia de paz para toda a humanidade, para todo nosso planeta, né? Olha, eu acho que você Excelente. encerrou com chave de ouro, Eunice. Uma prece pode ser um grande trabalho, né? Muito bom, Eunice, muito bom. Muito obrigada, viu, pelo seu comentário. E eu vou passar para o Cláudio para encerrar, então. A gente trabalha em pensamentos também, né? Bom, então vamos trabalhar mais um pouquinho, juntando os nossos pensamentos e dando graças a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntos essa noite, estudando um pouquinho sobre o trabalho. Agradecemos a presença de todos os nossos amigos e encerramos orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Boa noite, graças a Deus. Boa Boa noite a noite a todos. todos. Muito obrigada por estudarem conosco. Muito Boa bom. noite, gente. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, fiquemos em paz. Boa noite. Obrigada. Boa noite.